Estamos de volta com o terceiro bloco do Salto para o Futuro de hoje. E esse é o momento da entrevista. A repórter Carla Freire esteve em São Paulo para saber mais sobre os dilemas da rotina do coordenador pedagógico. Carla, é com você. Hoje a nossa entrevista é com a Beatriz Gouveia e ela atua como formadora de coordenadores pedagógicos há 10 anos e desde 2004 está à frente de um programa de formação de professores com foco na alfabetização e é também assessora de redes municipais de ensino. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem. Então, para começar essa nossa entrevista, já faz uma década que você atua como formadora de coordenadores pedagógicos. Quais devem ser as principais atribuições desse coordenador pedagógico dentro da escola? Então, o coordenador pedagógico ele tem como principal atribuição ser o formador dos professores, né? A experiência tem mostrado que o coordenador tem um papel muito importante para transformar a escola em um espaço de formação permanente, né? O que de fato ajuda a transformar o resultado da aprendizagem das crianças é quando se propõe uma reflexão permanente dos professores, né? A gente observa muitas vezes as secretarias de educação, né, as redes municipais propondo ações de formação muito episódicas, muito pontuais, né? Então, as ações de formação, assim, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, contratam especialistas para realizar palestras ou até um seminário, né, na semana do professor, isso é comum, e pesquisadores. E eles realizam essas palestras que têm um impacto que é muito pontual, que é de atualizar os professores com as pesquisas mais recentes, que é oferecer informações mais atualizadas e que tem esse papel, cumpre esse papel de atualizar. Mas que o que realmente transforma a prática do professor, o que realmente vai ajudar a transformar o resultado da aprendizagem, que vai incidir mesmo na aprendizagem dos alunos, né, melhorar a qualidade da aprendizagem, é a reflexão permanente dos professores, né? É aquilo que vai, essa interlocução diária dos professores sobre o trabalho que realiza em sala de aula. E essa reflexão permanente, para assegurar essa reflexão, quer dizer, ele precisa de parceria dentro da escola, ele precisa de interlocução, ele precisa de diálogos, ele precisa de colegas, experiência, ele precisa de uma equipe colaborativa. E é esse o papel do coordenador, por excelência, é promover essa reflexão permanente, é ser esse parceiro dos professores. Durante muito tempo, o coordenador pedagógico ficou um pouco distante de algumas funções, como, por exemplo, a de formar professores. E hoje, como está esse quadro? Ele mudou? Pois é isso. Então, quer dizer, de verdade, quer dizer, de fato, né, o que a gente gostaria mesmo é que o coordenador tivesse cada vez mais tempo para assumir esse lugar de formador, né? Esse lugar de quem pode ficar cada vez mais perto dos professores e da sala de aula para essa parceria, para pensar junto nos conteúdos, no como se ensina, no como os alunos têm conseguido fazer, têm conseguido aprender, né, interagir com o que é oferecido, interagir com os outros alunos. Mas por que essas atribuições muitas vezes são desviadas? Assim, quer dizer, a gente observa que ele faz outras coisas, né? Ele atende o telefone, fica no portão da escola. Não que ele também não vá fazer isso, também ele faz essas outras coisas, né? Ele também, obviamente, ele é uma figura muito importante para fazer essa ponte com os pais, né? Um atendimento aos pais. Ele precisa, muitas vezes é demandado para fazer questões mais administrativas também. Tudo bem, a questão é que o que a gente observa é que a maior parte da rotina dos coordenadores é ocupada com essas outras questões, né? E por quê? Porque não existe uma cultura ainda em muitos lugares da formação permanente dentro das escolas. Então, a defesa é que você forme um quadro local, um quadro técnico local, né? Formadores atrelados àquele contexto.
E a outra defesa é que dentro da escola você tenha formadores, que sejam, aqui a gente está falando que o coordenador é o formador, né? E que ele faça que ocupe esse lugar do formador dos professores. Quando a gente fala que ele assume essas outras atribuições, que são atender o telefone, ficar no portão e tal, que muitas vezes ele faz tudo isso porque ele não se sente autorizado a fazer a formação, porque ele não se sente capacitado do ponto de vista técnico, né? Então, eu não vou fazer formação porque eu não sei mais do que os professores, então eu não posso fazer isso. E outras vezes ele até sabe, ele gostaria de fazer, mas ele é demandado, eu não consigo, eu não tenho tempo, ninguém deixa eu fazer, tá vendo? Estão me solicitando para fazer outra coisa, eu não posso. Qual é o papel do coordenador pedagógico na elaboração e na aplicação do projeto político-pedagógico da escola? E como esses processos podem ser encaminhados pelos coordenadores ou pelos formadores, como você bem explicou? Ele está na liderança pedagógica na parceria com o diretor. Então, eles são importantíssimos, né? São figuras importantes para fazer com que o PPP seja um documento, né? Que o projeto político-pedagógico seja um documento elaborado de uma forma participativa. Agora, como que ele vai ser também um instrumento de trabalho para o coordenador? Então, isso por um lado é o que a gente está dizendo como um valor, né? Por outra, como ele vai ser uma ferramenta, né, de trabalho para o coordenador. Se tem lá, né, previsto no projeto político-pedagógico que um objetivo, né, um conteúdo e um objetivo é formar crianças leitoras, né, que, vamos supor, né, naquela escola está previsto que as crianças vivenciem experiências leitoras mesmo antes de saberem ler convencionalmente, por exemplo. Está lá previsto isso. A coordenadora, se está previsto isso como um objetivo para que as professoras façam em sala de aula, isso para a coordenadora reverbera como um conteúdo de formação, porque ela tem que trabalhar com as professoras, né, boas práticas de leitura para que as professoras tenham mais recursos e se fortaleçam para que as professoras saibam fazer um bom trabalho em sala de aula, né? Porque para as crianças vivenciarem boas experiências de leitura, que tenham um bom acesso à linguagem escrita, que ampliem repertório literário, que conheçam mais gêneros literários, tudo isso, então as professoras precisam conhecer mais gêneros literários, então as professoras precisam ser mais criteriosas na hora de escolher os livros, então as professoras precisam saber o que são comportamentos leitores e saber como elas podem criar melhores condições didáticas para que as crianças desenvolvam comportamentos leitores. Então aí a coordenadora vai criar, né, vai elaborar pautas de formação para desenvolver com as professoras, né, encontros de formação para que elas, né, cada vez mais sejam professoras que saibam fazer esse trabalho de leitura com seus alunos. Beatriz, no programa de hoje estamos falando também sobre o tempo da coordenação pedagógica e uma importante atribuição do coordenador é o planejamento dessa rotina da escola em prol da aprendizagem. Quais as principais dificuldades que o coordenador pedagógico enfrenta nesse planejamento? Como ele pode ser feito? Então, o que é prioritário considerar na rotina de formação? Há os encontros de formação que são coletivos, né? Quando ele reúne todo o grupo de professores da escola. Esse é um momento importante, porque ele tem lá o grupo todo da escola, em que muitas vezes ele consegue desenvolver um projeto de formação, né? Ou seja, ele tem um foco comum que é compartilhado com todos, em que eles compartilham assim, olha, o que durante um tempo a gente vai aprofundar no estudo, o que a gente precisa saber mais, né? O coordenador junto com o seu grupo de professores. É muito importante porque esse foco, né? Porque muitas vezes a gente tem aí uma história de uma formação que é mais transmissiva, que ela é mais
organizada é mais transmissiva mesmo, ela é mais, assim, a ideia de que o professor, o coordenador, o formador, ele dá um texto para o professor e acha que a leitura daquele texto já resolveu o problema dele de aprendizagem, né? Ah, você não está conseguindo ensinar bem o trabalho, a ensinar seus alunos a escrever textos? Então, leia esse texto que você vai conseguir resolver seu problema. E a gente observa que não é isso, né? Na verdade, é diferente, tem que fazer análise didática, tem que articular esse texto que você leu com a sala de aula, né? Vendo os textos dos alunos, relacionando, tem que se debruçar sobre as condições didáticas, o que eu, como professora, tenho que organizar melhor como condições de ensino para incidir melhor na aprendizagem dele. Então, isso exige tempo, né? Exige reflexão. E por isso que esses encontros coletivos, né, que a gente está falando da rotina, o que é importante priorizar, eles são importantes porque são momentos em que o coordenador pode focar naquilo que é prioritário, ele aprofundar com o seu grupo de professores e durante aquele tempo ele vai estudando mais, discutindo mais, sempre articulando a teoria com a prática, né? Quer dizer, sempre articulando o contexto de trabalho com a teoria, porque assim como a gente não se avança, né, na prática pela prática, também a teoria pela teoria não vai fazer sentido para os professores, né, não vai ajudá-los a resolver os problemas didáticos que eles enfrentam na sala de aula. E na rotina também, quer dizer, o que é prioritário? É prioritário, além dos encontros coletivos, ele prevê observações em sala de aula, né? Que observação em sala de aula é diferente de fiscalizar, de avaliar, né? A gente não está falando que é ir lá e dar uma olhadinha no professor para ver se ele está fazendo alguma coisa errada, né? Ou se é só para ver para controlar o professor, né? É uma observação formativa, né? Uma observação que é para ajudar o professor a melhorar a sua prática. E isso é parceria, né? do coordenador com o professor. E para a observação ser um instrumento de acompanhamento, ser uma prática de formação, então precisa garantir também algumas condições, como planejar junto antes com o professor, né, antes de começar, planeja junto. Aí depois que realiza a observação, dá uma devolutiva, né, discute o que você achou, o que não achou, e aí conversa, né, tem que ser uma relação muito respeitosa, uma relação de respeito e uma relação formativa, quer dizer, que ele sinta o professor que aquilo ajude, né, o ajuda a avançar, né, na compreensão da sua própria prática, a refletir sobre sua ação. E a gente sabe também que o registro é importante nesse processo educativo. Como esse registro pode ser feito pelo coordenador pedagógico e de que maneira esses registros contribuem para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, Beatriz? O registro é fundamental, né? Porque a gente, à medida que escreve sobre a própria prática, a gente documenta, né? Quer dizer, além de documentar, é uma forma de reflexão muito importante. Você se distancia sobre o que você faz e você, assim, também reflete, né? E o registro tem uma outra questão que é essa de você conseguir se comunicar com o outro, né? Então, de você documentar a sua prática e você geralmente escreve para alguém, né? Você tem uma intenção comunicativa. Então, eu escrevo sobre a minha prática e geralmente eu tenho essa função comunicativa, entrego para um interlocutor, eu tenho um destinatário. Então, o professor que escreve para o coordenador e ele, à medida que recebe esse registro, ele lê e dá uma devolutiva. Isso é muito importante também, porque ele só vai se transformar o registro numa prática formativa se o coordenador der essa devolutiva, se o coordenador transformar esse registro, né, fizer dele um uso formativo. Porque se ele pegar esse registro e engavetar, né, ou se ele pegar esse registro e falar, tá bom, já vi para o professor, isso morre, né, o registro ali. Quer dizer, para transformar numa situação comunicativa e formativa, ele vai pegar o registro do professor e que a gente chama de devolutiva,
ler e fazer um diálogo pela escrita mesmo, né? Então, se o professor escreveu o que ele realizou, como ele pensou, como conduziu aquela atividade, como foi a participação dos alunos, a interação, ele dá uma devolutiva, escreve, faz um apontamento, o que ele achou, uma indicação de texto, uma sugestão e tal, e devolve. Quer dizer, para o professor ele já recebe, né, com um diálogo ali, né, com uma devolutiva. Assim como o coordenador também escreve sobre a própria prática de formação, o que ele realiza, né, como um coordenador, e também ele precisa ter um interlocutor. Quem que é o interlocutor do coordenador? Né? Aquilo que também a gente falava há pouco, que a defesa é que a secretaria tem uma equipe técnica, que essa equipe técnica assuma esse lugar de formadores dos coordenadores. Eles precisam ter esses parceiros, eles não podem ficar sozinhos nesse papel, nesse lugar. Né? Se eles ficarem sozinhos, eles não vão... É muito difícil você não ter parcerias, né? Não ter essa interlocução, não ter com quem... Né, discutir, aprender, avançar. Eles têm muitas dúvidas, precisam discutir, precisam desse espaço também de iguais, né, de outros coordenadores que também venham trazer suas dúvidas e tal. O registro do coordenador, ele deve ir para essa equipe técnica, que também deve ler e devolver com anotações, com discussões, com apontamentos e acolhimentos também. Então, Beatriz, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu queria saber como deve ser a formação do coordenador pedagógico de fato comprometido com a qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem. O coordenador, a gente espera que, como todos os sujeitos envolvidos, né, com a educação, eles busquem, né, uma autoformação, quer dizer, busquem cursos, né, pós-graduação, que eles tenham essa disposição pessoal, né, para investir mesmo na própria formação. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento profissional. Agora, também é importante que, quando se trata de redes públicas, que as secretarias de educação ofereçam essa estrutura, né? Que ofereçam, que criem, quer dizer, acho que a defesa é que tenham essas condições institucionais, né? Acho que a defesa é por essas estruturas que hoje, né, a gente está falando de algo datado, né? A gente está falando sempre de algo que se mostra hoje, e a gente tem visto que há estruturas de formação bem-sucedidas. E quais são elas? São essas que há uma rede distributiva em que um vai apoiando o outro e se corresponsabilizando pela aprendizagem do outro, mas que todos eles têm tem algo compartilhado, que são as aprendizagens dos alunos. Isso me parece algo importantíssimo, né, de não se perder de vista. Então, se você tem ali uma equipe técnica dentro da secretaria e essa oferece esse apoio de formação para o coordenador, né? O coordenador e se corresponsabiliza ali pela formação das crianças. O coordenador, ele é o formador dos professores, se corresponsabiliza pela aprendizagem das crianças. O professor é quem ensina as crianças e se responsabiliza pela aprendizagem das crianças. Essa é uma rede muito feliz, né? Uma rede colaborativa, todos ali com uma meta compartilhada. Então, quem forma o coordenador, quer dizer, tem a autoformação, mas a defesa é que tenha essa estrutura de formação que o apoie, né? Não pode deixá-lo só, não. Beatriz, foi uma honra receber você aqui no programa Salto para o Futuro de hoje. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer.